Fala galera, beleza? A professora Almi aqui mais uma vez para uma aula nossa de geografia. Primeira coisa, queria pedir desculpas pela demora em publicar o vídeo de vocês. Com a volta às aulas, eu estou me organizando. Essas últimas semanas têm sido bastante complexas já para gravar, publicar, por conta do volume de trabalho, enfim. E agora com a volta às aulas, eu estou tendo que me reorganizar completamente, né? De novo. E tá tudo bem, faz parte, né? Só estou realmente justificando para vocês o porquê dessa demora, beleza? Inclusive, eu não vou colocar slide, coisa do tipo, porque não dá mais tempo, tá, gente? Com a volta às aulas, preparar os slides é uma das partes mais demoradas de fazer a aula, né? Então, bom, não vão rolar mais slides, tá? Conforme nós formos voltando, né? E tiver conteúdo no caderno, eu vou pedir para vocês mandarem fotos. E aí, quem não for à escola vai ter todo o conteúdo normalmente em casa. Vou pedir que vocês mandem as fotos dos seus cadernos pelo WhatsApp e eu vou continuar gravando vídeos de explicação para quem não for, beleza? Para que seja da maneira mais democrática possível e para que ninguém fique sem conteúdo, tá? Hoje já vai começar dessa forma. Então, por acaso, eu tenho um slide mais ou menos pronto para essa aula de hoje, mas que eu não terminei ainda por conta do volume de trabalho. Mas eu vou terminar só que eu vou terminar depois de gravar essa aula, tá bom? Eu vou colocar junto no post da plataforma, tá bom? Mas nas próximas aulas vai ser basicamente com a explicação mesmo e para vocês acompanharem no capítulo de vocês do livro, tá? Vai ser assim até voltarmos no dia 28, beleza? Vamos lá, gente. A gente vai falar hoje sobre Bolívia, né? Mais um país latino-americano aí, fundamental para a gente entender. Que as eleições rolaram no domingo, né? Então tem todo um processo que vem ocorrendo desde 2019, na verdade, ao longo de muitas décadas, né? Nem só décadas, desde algumas centenas não, né? Mas de algum tempo, alguns séculos, né? A Bolívia tem uma instabilidade política já de mais ou menos 2 séculos, né? Então tem bastante coisa para falar sobre isso, mas vamos por partes, tá? Então vamos embora. Bolívia. Vamos ver alguns aspectos naturais sobre esse país tão importante para a gente. Ela tem 1 milhão e 98 mil quilômetros, né, uns quebradinhos de quilômetros quadrados. Isso significa que ela é menor do que o estado do Pará. Ela está na porção centro-oriental da América do Sul, ou seja, não possui saída para o oceano. E a gente já viu, né, em aulas passadas, principalmente quando a gente tocou na Guerra do Paraguai, e como que como que a saída para o mar foi um elemento fundamental para que países como o Brasil, né, intervissem ali na política interna do Paraguai, culminando na guerra depois que aniquilou o Paraguai, infelizmente, né? Então, um país, do ponto de vista geopolítico, do ponto de vista econômico, não ter uma saída para o mar e depender de outros países, de acordos firmados com outros países, é algo muito complexo, né? Muito ruim, porque você justamente fica dependente, você fica exposto às mudanças políticas internas de outros países, tá? Então, de antemão, a gente já tem que a Bolívia ela não possui saída para o oceano, tá? E tem mais ou menos ali seus 10 milhões de habitantes. Vamos ver um pouquinho das regiões naturais desse país. Tem duas regiões naturais, basicamente, né? A região andina e a região dos llanos, tá? A região andina, que também é conhecida como região ocidental, é onde nós temos nessa porçãozinha, né? As cordilheiras ocidental e oriental. Professor, não entendi. Simples. Dentro dessa região que a gente está estudando agora, que é a região andina, nós temos uma estrutura de relevo que se divide em duas porções, a porção oriental e a porção ocidental, beleza? E na porção oriental, nós temos as maiores jazidas de recursos minerais da Bolívia, né?
E aí dentro desses recursos minerais nós temos prata, nós temos lítio, nós temos estanho, etc. E aí eu tenho que destacar para vocês lítio. Por que, professor, que o lítio é tão importante hoje em dia? Pelo seguinte, ele é um mineral que ele é extremamente importante, né, para o desenvolvimento de baterias. E no mundo em que nós estamos agora, em que fala-se de internet das coisas, energia solar e por aí vai, ampliação, né, da energia solar e outras formas de energias renováveis, essas baterias se mostram fundamentais, né, baterias à base de lítio, né, que tem o lítio ali como o elemento fundamental para o seu desenvolvimento, o recurso mineral fundamental para o desenvolvimento dessas baterias. Então, tem uma aproximação geopolítica de alguns países, de algumas empresas, né, com a Bolívia, principalmente nesse momento de golpe de 2019, que eu vou falar daqui a pouquinho sobre ele, justamente atrás desse mineral tão importante para o mundo, né, e que vai ser cada vez mais daqui para frente, que é o lítio, tá? Buscando uma mudança aí de paradigma energético, né, saindo um pouco da dependência do petróleo, buscando outras alternativas, o lítio ele aparece como um minério muito importante, tá bom? Daqui a pouco a gente volta nele. E esses minerais, né, as maiores jazidas, estão na porção oriental. Já na porção ocidental nós temos o quê? Nós temos o pico Sagigago. Vai isso acontecer várias vezes, tá, gente? Porque espanhol é complicado. O pico Sajama, desculpa, né? O nome não é importante, vocês só precisam saber que nessa porção, né, desse relevo da região andina, nós temos o ponto mais alto da Bolívia, tá? Professor, o que é mais importante? Gravem que na porção oriental tem maiores jazidas de recursos minerais da Bolívia, tá? Do ponto de vista estratégico, essa região é fundamental, tá? Vamos continuar. Aí dentro, né, dessas cordilheiras, nós temos ainda o altiplano, que ele é uma regiãozinha ali que fica no meio dessas duas cordilheiras. Professor, me perdi do que o senhor está falando. Calma, vamos fazer uma recapitulaçãozinha rápida. A gente está falando da região andina, que é uma região ali da Bolívia, e que dentro dessa região andina nós temos uma subdivisão. Nós temos as cordilheiras ocidental e a cordilheira oriental. O português ficou meio feio, né? Mas o que eu quis dizer foi o seguinte: nós temos as cordilheiras ocidental e oriental. Melhorou agora. E aí, dentro ainda da região andina, nós temos o altiplano. O altiplano ele fica justamente no meio dessas duas cordilheiras, tá? E ele tem uma característica muito interessante, que é justamente ter ali vales úmidos e semiáridos. Então, ao mesmo tempo que nós temos regiões úmidas, muito interessantes para o aproveitamento agrícola, nós também temos regiões semiáridas, beleza? E aí a gente tem que dar um destaque para a agricultura que se desenvolve nessa região do altiplano, justamente aí nessa porção, né, dos vales úmidos, que aí nós temos plantação de milho, de trigo, de batata, de frutas, eu ia falar batata frita, mas é de milho, trigo, batata, frutas, etc, tá bom? E também é nessa região do altiplano que nós encontramos as principais cidades bolivianas. Então é no meio das cordilheiras ocidental e oriental que compõem o relevo, né, a estrutura geomorfológica da região andina, que nós temos, né, o altiplano ali nessa região entre essas duas cordilheiras, e ali estão as principais cidades bolivianas. E a gente pode dar o destaque, né, para La Paz, Sucre, Cochabamba, Oruro e Potosí, né? Nome em espanhol é muito complicado, mas essas cidades, né, que são uma das principais da Bolívia, estão ali dentro, beleza? Só para dar mais algumas informações, La Paz é a capital administrativa da Bolívia, né, onde está a sede dos poderes executivo e legislativo.
Só em La Paz nós temos 2 milhões de pessoas na região metropolitana. Em Sucre, né, aí já encontramos a capital constitucional e a sede do Poder Judiciário. Professor, como assim? Tem uma capital, tem uma capital administrativa, uma capital constitucional? O que acontece? É o seguinte, gente. Quando a gente usa esses termos, a gente quer dizer que em uma cidade nós temos a presença da maior parte dos órgãos de gestão desse país, né? Como eu falei, em La Paz nós temos a sede dos poderes executivo e legislativo, então a gente fala que é a capital administrativa, e ao mesmo tempo nós temos em Sucre a real capital, que é a capital constitucional, né, onde nós temos o poder judiciário. Então, uma é a capital constitucionalmente posta, né, a capital oficial, digamos assim. E La Paz, né, é a capital administrativa, em que você tem uma grande presença de órgãos administrativos do Estado boliviano muito presentes, tá bom? Por isso que La Paz é a capital administrativa e Sucre é a capital constitucional, tá? Vamos ver um pouquinho aqui sobre o clima da Bolívia. Se minha voz estiver um pouco fraca, gente, é porque minha garganta tá meio esquisita, tá? Mas tá tudo bem. O clima da Bolívia basicamente vai variar de acordo com a altitude, beleza? Já viu isso, né? Conforme mais a gente vai subindo no relevo, né, a gente vai perdendo temperatura, porque a cada 1 grau Celsius, a cada 180 metros, perdemos 1 grau Celsius, por conta da menor presença de gases de estufa, que retém o calor, enfim, não vou entrar muito a fundo nisso, que eu já falei em várias outras aulas com você, tá bom? O primeiro clima que a gente tem que destacar aqui da Bolívia é o clima subtropical. Aonde que esse clima está presente? Nos vales. Lembra que eu falei dos vales com vocês agora há pouco? Então, nessas regiões que nós vamos encontrar esse tipo de clima. Vai variar ali dos seus 500 a 1.800 metros. Então, o relevo que tiver mais ou menos essa altimetria, essa altura, diríamos assim, de 500 a 1.800 metros, né, terá esse clima subtropical. As temperaturas vão girar em torno de mais ou menos 18 graus Celsius, tá? Inclusive, é a média anual, ou seja, para definir isso, pegam todas as temperaturas durante o ano e fazem uma média. E essa média gira em torno dos 18 graus Celsius ali na Bolívia, na região de clima subtropical, beleza? Agora, o outro clima interessante da gente conversar é o clima temperado. Esse clima já está mais presente nas terras de menor altitude do altiplano, ou seja, nas regiões que tem ali de 1.600 a 2.700 metros. Então, ainda é uma região alta, tá? Porque o altiplano ele tem algumas porções bastante altas, beleza? Só que nas regiões de menor altitude do altiplano é quando nós encontramos esse clima temperado. Como eu falei no início desse tópico, né, vai variando de acordo com a altitude os diferentes climas ali presentes na Bolívia. As temperaturas médias giram em torno de 14 a 18 graus Celsius, tá? Também é uma média anual para essas temperaturas. O outro clima que nós temos ali é o clima frio, tá? E aí o clima frio ele já aparece nas regiões de altitudes mais elevadas ainda do altiplano. Então percebam, falamos do clima temperado, que ele é característico da região do altiplano. Porém, são as menores altitudes ali do altiplano, tá? E agora a gente está falando do clima frio. E esse clima frio, ele já está nas regiões de maiores altitudes do altiplano. Então é uma escadinha, beleza? Nessa região nós temos estruturas de grande altitude e conforme nós vamos subindo essa altitude, o clima vai ficando mais e mais e mais frio, tá? Então, as regiões de altiplano com clima frio são essas porções que vão de 2.700 a 3.700 metros de altitude, com uma temperatura média ali dos seus 12 graus Celsius, beleza? E temos por último aqui o clima glacial, e aí já são as altitudes mais altas de todas, né, gente? Porque é o glacial, quanto mais alto, mais frio.
né? E aí já mais ou menos regiões de 4.400 metros. Então já vamos perceber que realmente é uma região bastante alta, tá? As médias térmicas aí nessa região, elas são negativas, ou seja, abaixo dos 0 graus Celsius, então é frio pra caramba, beleza? E é onde nós encontramos as neves eternas. Professor, o que é uma neve eterna? É isso mesmo, é uma neve que nunca some, beleza? É uma estrutura, é uma região que por conta do seu clima, nós temos neve ali o tempo todo. Basicamente é isso. E para ser um pouco mais específico, né, esse clima glacial está presente nas regiões, né, mais elevadas, né, ou para ser mais direto, inclusive, os cumes mais elevados da região do altiplano boliviano, tá bom? Cume é o ponto culminante, né, ou seja, o ponto mais alto de todos de uma montanha, de uma estrutura geomorfológica, beleza? Vamos continuar. Falar agora da região dos Llanos, tá? Nessa região aí, a região dos Llanos, que também fica na porção oriental do território boliviano, tá? Ele já constitui ali mais ou menos 70% de toda a Bolívia. E o que são Llanos? Esse nome tão interessante para a gente. São planícies. São vastas planícies que compõem ali essa região, que por conta da cultura local, né, são chamadas de llanos. O clima presente é um clima tropical, majoritariamente ali na porção norte, beleza? E nessa região norte, com clima tropical, nós encontramos o quê? Floresta amazônica. Então, nessa região dos llanos, a vegetação presente ali, pelo menos na porção norte, né, é justamente a floresta amazônica, região de clima tropical, beleza? E na porção sul, nós já encontramos o Chaco boliviano, né? E a vegetação ali presente é vegetação de savana e de estepes, ou seja, são vegetações mais características de regiões de climas secos e quentes, beleza? Então é isso, né? Enquanto nós temos na porção norte floresta amazônica com clima tropical, nós temos na porção sul da região dos Llanos, né, o Chaco boliviano, que tem a vegetação girando em torno basicamente de savanas e estepes, características de regiões de climas mais secos, beleza? Quentes e secos. É isso. E essa região, né, a região dos Llanos, porção oriental do território boliviano, é a região menos povoada da Bolívia. Já vimos, né, qual é a mais povoada, fica na porção ocidental do território, entre as duas cordilheiras, né, até citei alguns nomes aqui de cidades para vocês, que vocês podem ver, né, voltando um pouco na nossa aula. Beleza? Vamos ver agora um pouquinho desse processo histórico de formação do território boliviano. Vamos partir desde a colônia espanhola a um país independente, que é o que nós presenciamos hoje na Bolívia, tá? Vamos lá. A Bolívia, antes de qualquer coisa, é lar de importantes culturas pré-colombianas. Quando a gente fala pré-colombianas, é pré-colonização europeia, tá? Pré-chegada, antes da chegada do europeu, do espanhol na Bolívia, beleza? Era um território basicamente pertencente ao Império Inca, ali pelo século XV, né, 1400 e pouquinho, né, que foi basicamente quando os espanhóis chegaram, né, nas Américas, né? Ali nesse momento, a região ali da Bolívia era pertencente aos Incas. Com a chegada dos espanhóis, como eu já falei para vocês que ocorreu mais ou menos nesse século também, o que aconteceu? Aconteceu o saque das riquezas dos Incas. Porque, gente, isso é uma coisa muito importante para vocês terem em mente. Eu até falei isso com o sexto ano hoje, na nossa aula presencial. Processo de colonização não é uma coisa agradável, uma coisa gostosa. Não existe uma troca. Né? O europeu chega num lugar e fala, pô, posso explorar aí tua terra? E aí o nativo fala, claro que pode, chega aí. Isso não existe, isso nunca aconteceu. E o europeu nunca quis que acontecesse.
Porque para o europeu, aquelas pessoas eram apenas mão de obra barata. E aí, mão de obra barata, entendam como escrava. Beleza? Então, basicamente, o que os europeus, né, os espanhóis fizeram ao chegar no território, que depois viria a ser chamado de Bolívia, né, foi basicamente saquear a riqueza dos incas, escravizar esses ameríndios, né, esses indígenas, e colocar essa galera para trabalhar nas minas de prata e nas grandes propriedades agrícolas. Inclusive, isso é um ponto fundamental de se comentar, porque a partir do momento que o colonizador ele chega no território boliviano, uma das primeiras coisas que ele faz é acabar com a possibilidade dessas populações plantarem em suas pequenas terras para alimentarem suas famílias. Eles acabam com isso e impõem a estrutura de plantation. Professor, o que é plantation? Plantation é um tipo de produção agrícola que é pautada sobre o latifúndio, ou seja, extensas propriedades, terras gigantescas, né, em que se planta basicamente uma única espécie vegetal, ou seja, é uma produção monocultura. Vou produzir cana-de-açúcar, 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 soja, 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 milho, 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 milho. Não tem uma beterraba, não tem um alface, não tem um chuchu, não. É só aquela espécie agrícola que o colonizador queria que fosse mais produzida, beleza? Então substitui-se, né, essa agricultura de subsistência pelo modelo de plantation. E a partir desse momento que isso ocorre, gente, a gente vai ter uma generalização da fome, porque eles literalmente tiraram a comida da boca das pessoas. Se as pessoas tinham terras e podiam plantar, o europeu chegou, disse, é meu, e agora você não vai mais poder plantar na sua terra, porque agora eu vou colocar pouquíssimas pessoas que terão o poder, né, de plantar aqui nessa região, porque eu estou deixando que elas plantem, e elas vão plantar só um tipo agrícola. E não é um tipo agrícola para a alimentação do povo de vocês. É uma espécie agrícola que será interessante para a produção de outros produtos para mim lá na Europa. Ou seja, o processo de colonização, como eu estava falando com vocês, ele sempre é guiado para e pelos interesses do europeu, para atender às suas necessidades produtivas, o que vai gerar como resultado escravidão, fome, morte, genocídio, enfim, tudo que marcou a história da América Latina. Tá? Basicamente foi isso. Das Américas como um todo, né? Porque lá na América do Norte, Estados Unidos e Canadá, a primeira coisa que os descendentes de europeus, né, que depois viriam a ser os norte-americanos, fizeram foi assassinar as suas populações tradicionais. Nos Estados Unidos tivemos a marcha para o oeste, enfim. Mas voltando para a Bolívia, né? O que eu quero que vocês entendam é que colonização nunca é algo legal, bacana, isso não existe. O que existe é um processo dolorido, um processo extremamente violento e que leva à vida de várias pessoas, tá bom? Eu vou parar aqui e volto na parte 2.